Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso meadapt.com. Hoje nós vamos falar de como executar código JavaScript e Python, mais Python, usando o Power Automate. E aí eu vou passar para vocês um caso da vida real que aconteceu comigo e mostrar alguns problemas e o que eu fiz para resolver esses problemas e como que a gente pode ir driblando essas coisas que vão acontecendo com a gente ao longo do tempo. Qual que era a demanda? Criar um script em Power Automate, nosso Power Automate está aberto aqui, para fazer a validação de um CPF. Então imagine que você tem uma lista, você recebe uma lista de CPFs, e você quer saber se aquele CPF é válido ou não. Existe um algoritmo que pode ser implementado em qualquer linguagem que faz essa conferência para você. E isso lá no meu fluxo é importante, porque o CPF que não é válido, eu teria que pedir um humano, né, para conferir aquele fluxo. Então, de uma lista, sei lá, de 1000 CPFs, em vez dele conferir um por um, ele vai conferir só aquele que não é válido. A primeira coisa que eu fiz foi pedir o ChatGPT para construir isso para mim. Então, por isso que o ChatGPT está aberto aqui. Eu escrevi simplesmente: preciso validar um CPF. Crie para mim um script JavaScript para realização desta tarefa no Power Automate. Aí ele vai escrever o script aqui para mim. Tudo bem, eu não preciso necessariamente entender o que esse script está fazendo, porque eu sei, a gente tem um vídeo aqui já que mostra como executar JavaScript numa página web. Eu pensei que seria a mesma coisa. Então o que eu fiz? Primeiro eu vou criar aqui um novo fluxo. Teste validação CPF. Então, quando eu crio este fluxo, ele vai vir em branco para mim. Deixa ele iniciar. E aí eu vou selecionar ali no meu lado esquerdo a ação de execução de JavaScript. Executar JavaScript. Não vai ser na página da web, que é essa opção de baixo, vai ser a de cima. Então, copiei ele para cá, simplesmente copiei todo esse código que o ChatGPT me deu e vou colocar ele aqui, ó. Tudo bem. Na hora que eu peço para salvar, ele automaticamente me dá um erro de sintaxe. Então ele está falando que tem alguma coisa errada com a sintaxe desse código. O que é estranho, porque se eu pego aqui no navegador, peço ele para inspecionar e uso o meu console para rodar essa função, a gente vai ver que ele vai funcionar. Aqui deu errado, não sei porque que ele não está. Por que ele não está? Eu acho que eu copiei alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Deixa eu fechar aqui o inspecionar. Só quero mostrar para vocês que esse código ele está funcionando. Ah, tá. Vou copiar só a função. Então a função chama validar CPF. F12 aqui para abrir o nosso console. Dou um Enter, ele buscou a função e aí eu vou chamar ela passando um CPF válido. Aonde que eu vou buscar esse CPF válido? Tem um site aqui que chama gerador de CPF. Ele vai gerar aqui para mim um CPF. Eu simplesmente copio aqui e passo no parâmetro da nossa função que o
Automate me deu. Ele fala que é falso, eu acredito, porque ele está considerando aqui 4:45. Ele tinha que dar que era true. Por que ele não deu que é true? Vamos pegar aqui o que ele está explicando. Resultado CPF false. O que ele vai dar para esse CPF para validar? Ok, resultado, validar CPF. Era para ele ter pego esse gerador aqui, deixa eu fechar. Vamos de novo no gerador de CPF, vamos gerar outro. CPF gerado, com pontuação, vamos pedir para não, que aí a gente não precisa de tirar. Este tem que ser um CPF válido, então eu vou passar ele aqui, Ctrl V. Bom, a gente está vendo que a função dele já não está funcionando corretamente, né? Então vamos colocar aqui para ele. Ele não está validando o CPF corretamente. Vamos ver a resposta. Vamos ver o que ele me dá aqui de resposta. Eu não digitei o Enter ainda. Ou seja, né, eu estou executando esse código no navegador para ter certeza que o código está funcionando. Vou pedir para permanecer desconectado. Ele me deu outro código aqui. Correções, blá blá blá. Vou copiar tudo. Vou copiar só a função. Ctrl C. Deixa eu ver o que ele faz aqui no final. Ele simplesmente passa essa F11 não, F12 para ligar aqui o console. Ctrl V. Enter. E aí eu vou chamar o validar CPF, passando esse CPF, vamos gerar um novo aqui, para ver se ele vai dar verdadeiro. Agora funcionou. Então, tinha um erro que poderia ser o motivo do erro de sintaxe lá no nosso Automate. Vamos ver se era isso? Vou fechar aqui e vou copiar o código todo. Vamos executar isso aqui. Vou só substituir aqui, ó. Ctrl A, Ctrl V. E aí eu tenho que passar a função, né, o validar CPF. Antes de passar, eu vou clicar em salvar, ó, e ele continua me dando esse erro. Então ele foi me dando isso um tanto de vezes e eu resolvi não usar o JavaScript, porque o que eu entendi? O interpretador JavaScript aqui do Automate, ele deve estar numa versão muito antiga, então por isso que esses códigos não estão funcionando. E por que eu estou fazendo esse tipo de inferência? Porque quando eu peço uma execução de Python, eu vejo que ele me dá duas opções de Python. Ele me dá a opção de Python 2.7, que é muito antiga, e 3.4. Né? Nós estamos na versão 3.12 do Python. E aí eu tentei, do mesmo jeito, pedir ele um código em Python. Vamos mudar de estratégia. Me dê, gere este código em Python. E aí ele vai gerar um código em Python aqui para mim. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar. Ele não pode me dar uma importação RE porque eu não consigo... Não, mentira, eu vou tentar executar isso aqui lá. Vou copiar aqui. Vou jogar no meu código aqui. E vou ver... Ó, ele deu também um erro de sintaxe. O que eu descobri? Não sei porquê.
essa versão do interpretador não consegue entender o resto da divisão em Python. Então, se você pegar aqui, ó, e excluir só essa linha, esse resto da divisão, automaticamente, ó, ele para de dar o erro. Só que eu preciso disso, né? Isso faz parte do... Vou excluir essa ação aqui. Isso faz parte do cálculo que tem que ser feito para que o algoritmo funcione. Eu já refiz esse código, aí eu li o código, entendi e cheguei, deixa eu copiar ele aqui, nesta versão. Então vou copiar ele todo, não vou explicá-lo porque eu descobri o erro. E aí a minha intenção aqui não é explicar Python, é explicar como que você executa o Python no Automate. Vou salvar. Vocês vejam que ali ele não me dá um erro de sintaxe, ele me dá outro erro falando que a variável CPF não existe. Por quê? Lá no meu código Python eu chamo uma variável CPF que eu vou criar aqui. Não, ela é variável. Eu vou então definir uma variável aqui em cima que chama CPF e vou copiar aquele CPF do gerador aqui para ver se ele vai funcionar. Ctrl V, ok, erro sumiu, vamos executar. Perfeito. Eu vou só mudar aqui, ó, que na hora que a variável produzida que eu quero criar aqui chama CPF também, porque ela vai sobrescrever a inicial. E aqui é bom para a gente entender o que eu fiz. O resultado da função em Python que foi criada, que é o validar CPF, ele retorna um true ou false. Se o CPF é válido, ele retorna true, se o CPF não é válido, ele retorna false. E aí eu simplesmente falei o seguinte, printa o CPF para mim, se for true, porque aí eu pego o CPF, esse campo CPF que vai vir preenchido e ponho lá na minha planilha. Ou seja, se ele não retorna nada, o CPF está inválido, eu só faço um filtro na minha planilha no campo CPF daquilo que está vazio e olho essas opções. Nós vamos chegar lá. Então, eu vou clicar em salvar aqui, vou executar. Se o meu CPF está válido, ele preenche o campo CPF com o valor do CPF. Se o meu CPF é inválido, vou colocar um 8 aqui, provavelmente ele vai invalidar. Ele vai retornar uma coisa... Ó, o 8 está válido. Não, não está. Ele preencheu e depois ele sobrescreveu. Então é isso. O CPF estando válido, ele retorna o CPF para mim. O CPF estando inválido, ele retorna nada, né? Como que a gente pode integrar uma planilha de Excel nisso para que ele valide uma lista de 1000 CPFs? Vamos fazer isso. Vamos criar aqui uma planilha de Excel. Então, vou abrir um Excel. Vou falar aqui, ó, CPF. Se ele está... Eu nem preciso... Eu vou pôr que está válido ou não, mas nem precisaria. Então, eu vou pegar alguns CPFs aqui no nosso gerador de CPFs. Esse vai ser o primeiro. Vamos gerar outro. Esse vai ser o segundo. Eu vou colocar esse campo aqui como texto. Então, dados, formatar células, por quê? Cadê o formatar célula aqui? É um geral, ele é um moeda contábil, ele é um texto, porque o CPF ele tem o 0 à esquerda. Então, se a gente não cadastra ele como texto, isso aqui vai dar errado. Vamos cadastrar alguns CPFs errados aqui, né? Passar aqui o 2, passar aqui o 3, tirando aqui o final, só para construir, para a gente ver opções válidas e não válidas. Então, se eu não fiz nada errado,
a gente tem o primeiro e o último CPF válido. Eu vou salvar essa planilha minha, esse modelo, arquivo, salvar como, salvar aqui no meu downloads, chamar de valida CPF. Perfeito. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou construir nesse fluxo meu loop. Primeira coisa que eu tenho que fazer para construir esse loop é abrir um Excel. E a ação para isso chama iniciar o Excel. Então, vou iniciar aquele Excel lá em cima, um documento em branco, abrir o documento, que aí eu vou passar para ele o caminho, eu vou copiar o caminho dele aqui, ó, copiar como caminho, e eu passo o caminho desse Excel aqui, sem as aspas, não pode ter aspas, eu salvo, e aí eu vou ler da planilha do Excel, que é dessa ação, localizar, ler, que é a ação ler da planilha do Excel, tá aqui. Antes de ler, a gente precisa de descobrir qual que é a última linha livre, né? Porque aí ele vai fazer esse loop em relação à última linha livre. Então, vamos deixar o ler aqui. Eu vou colocar o A1 e depois a gente muda isso. Obter, se não me engano. Cadê o Excel aqui? Aqui, ó. Obter intervalo. Obter a primeira linha livre na coluna. Então, vou colocar essa ação depois que o Excel abriu. E eu vou falar que eu quero obter a primeira linha livre na coluna A. E eu vou chamar essa variável de linha livre. Tudo em minúsculo. Linha livre. Salvo. Vou só mudar aqui o nome da instância que ele cria para Excel. Então aqui eu vou obter a primeira linha livre na instância Excel, fazendo essa correção. E eu vou ler aqui da planilha de Excel também, da instância Excel que ele criou. Já que eu tenho a primeira linha livre, eu consigo agora fazer o meu loop. Então vou meter o loop aqui embaixo, ó. E aí ele pergunta, eu vou iniciar em 1. Na verdade em 2, né? Porque o primeiro CPF está na linha 2. A primeira linha é o nosso cabeçalho. Então eu vou iniciar o 2. Eu vou terminar em linha livre. E aí eu busco essa variável aqui, ó, linha livre. E eu vou aumentar sempre em 1. E aí o meu loop eu vou chamar de linha, porque vai ser a linha que ele vai entrar. Perfeito. Dentro do loop eu vou colocar todas as minhas ações. Então eu vou ler da planilha de Excel a coluna A na linha inicial, que eu chamei de linha, né? Porque é o que está ali dentro do nosso loop. E esse valor é o nosso CPF. Ok, salvo. Perfeito. E aí eu vou fazer a validação do meu CPF. Aí eu vou colocar um if. Uma condicional. Se o meu CPF ele for, se ele não está vazio,
ou seja, né, ele validou o CPF, ele trouxe o valor do CPF para mim, eu vou escrever lá na nossa coluna do Excel, executar, inserir, gravar na planilha do Excel. Eu vou gravar na planilha do Excel. Valor ser gravado vai ser válido. E aí vai ser na coluna B, no valor linha. Salvo. Acho que o nosso fluxo está pronto. Vou fechar ele aqui. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Ó, o loop começou e ele está pronto, finalizado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele não escreveu nada, ó. Ele não escreveu nada. Por que será? Teremos que debugar o nosso código. É sempre assim, né? Eu vou fechar aqui. Eu vou só abrir essa planilha para ver se ela tem algum erro. Não tem. Então, temos aqui as opções. Não. Eu tenho que fechar aqui embaixo. Eu vou fechar, minimizar aqui. E eu vou parar ele aqui, ó. Vou colocar uma mensagem aqui. Mensagem só para a gente parar o nosso fluxo. Olá. Olá. As coisas vão dando errado, a gente vai conferindo, hein? Beleza. Eu vou parar o meu fluxo aqui. Então ele vai abrir a planilha do Excel, vai entrar no primeiro CPF, a gente vai ver, ó, ele está saindo do loop, ou seja, a condição de loop que eu criei não está funcionando. Então eu vou parar, eu vou botar essa mensagem aqui, vou parar aqui para ver o que ele está considerando. Ó, CPF está vazio. Que não deveria, né? Porque aquele primeiro CPF é um CPF válido. Então eu vou parar nessa primeira linha aqui para ver o que pode estar acontecendo. Vou executar. Ah, eu já sei o que eu fiz. Olha só. Deixa eu parar ele aqui, ó. Eu defini a variável aqui em cima CPF. E aí tá hard code, né? E eu não mudei isso na hora que eu incluí o meu loop. Então eu vou cancelar. A gente vai deletar essa. Então eu tenho que trazer o CPF da leitura do Excel, não de uma definição de variável como estava antes. Salvo. Vou fechar aqui todas essas planilhas que estão abertas e vou executar novamente. Se foi esse o erro, vamos ver se ele vai entrar no loop ali agora. Esqueci de tirar minha mensagem de olá. Ó, agora ele entrou. Ele entrou no... Vai dar o olá aqui para todos, a gente vai tirar isso. E acabou. Vamos ver o que ele escreveu aqui, ó. Exatamente como a gente queria. O primeiro é a coluna, né? O primeiro CPF está válido, o segundo está válido, os dois do meio não estão e o último está válido. Agora você imagina essa planilha com 1000 CPFs. Ele faria isso muito rápido, né? Vamos acrescentar aqui todas essas opções. Ctrl B para salvar. Ok. Alt F4. Vamos tirar aqui a mensagem. Vamos executar. E aí ele está fazendo o trabalho dele. Abriu a planilha do Excel ali, ó. E o loop está rolando. Trabalhando para você.
devia ter colocado um contador, né, de quantas vezes ele entraria. Nossa planilha está aqui, ó, e ele fez tudo. Ele foi até o final. Falando, ele não mexeu na primeira linha, né? Eu coloquei o ponto de interrogação ali para ficar claro que ele não ia mexer nessa primeira linha. Tá pronto? Basta só a gente, não vou pedir para salvar, basta só incluir uma ação aqui para fechar esse Excel, salvando ele, né? Deixa eu ver, fechar o Excel, aqui no final, na hora que ele já tiver realizado tudo, não salvar, salvar o documento. Então se a gente, a última conferência, se eu abro aqui, ele tem só a primeira parte realizada, eu vou pedir ele para rodar de novo, para ver se agora sim ele tem, se a validação foi feita em tudo. Está quase terminando. Veja que o Excel está aberto ali embaixo, ele tem que fechar na hora que ele terminar, salvando o trabalho que foi feito. Ele fechou. Deixa eu abrir aqui, ó. Finalizamos com sucesso. Então vou fechar aqui. Onde você vai encontrar esse código que eu fiz? É muito importante, porque com ele você pode começar o seu fluxo sem precisar de escrever tudo que eu escrevi, né? Então eu vou deixar o TXT gerado desse código lá no nosso site, eu vou criar um post para isso. Então, imaginem que no link que eu vou disponibilizar nesse post, vai existir um texto com esse robô. Que é isso tudo aqui. Você precisa de entender todas essas coisas? Não, zero. O que você vai fazer para rodar exatamente o robô que eu rodei? Você vai criar o seu fluxo aí. Eu vou usar o meu que já está pronto, né? Vou criar um subfluxo, você vai criar um novo. Você vai Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A seleciona tudo, Ctrl C copia, Ctrl V. E aí ele traz o fluxo inteiro. Lá no nesse post vai estar disponível esse robô e essa planilha modelo, que é tudo que você precisa para conseguir fazer o seu robô rodar. Inclusive, podemos fazer uma manutenção aqui, ó, para criar uma variável de entrada chamada caminho Excel, que aí você consegue mudar o caminho do Excel sem precisar de mexer no fluxo. O meu caminho é esse. O seu, com certeza, vai ser outro. E aí você vai ter que criar essa variável de entrada. Se fosse uma variável sigilosa, né, confidencial, como uma senha, você poderia marcar aqui, ó. Então, na hora que você colar o seu fluxo, ele vai te dar um erro falando que a variável caminho Excel não existe, porque você acabou de colar, você vai ter que criar e salvar aqui aonde você baixou a planilha modelo, que também vai estar disponível lá no nosso site meadapt.com. O post não está lá disponível ainda, né? Você vem aqui no post e ele vai ficar disponível aqui. Eu vou colocar um link também na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês utilizem esse robô para fazer validação de CPF aí no dia a dia de vocês. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e discutir coisas, não só desse robô, mas de qualquer outro que vocês queiram. Um abraço, tudo de bom.